Bom dia, tudo bem? Vamos cantar Ele é a nossa rocha. Vem, vem me salvar, me ajudar a caminhar, te espero. Vem, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não será, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Vem, vem, vem me salvar, me ajudar a caminhar, te espero. Vem, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vamos cantar esse amor de Deus. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Bom dia, meus irmãos. Bom dia especialmente para você, aniversariante de hoje, Dr. Everson. Que Deus abençoe muito, meu irmão, a sua vida, a vida da sua família, dando muita alegria neles.
E amanhã, dia 21, aniversário da Fabiane, esposa do Jefferson. Parabéns, minha irmã da igreja, e que Deus esteja fortalecendo a sua vida em Cristo. Vitor, faz tempo que a gente não te vê, rapaz, nem fala contigo, mas você está de aniversário também, estará de aniversário amanhã. Que Deus abençoa a sua vida e que você possa se envolver cada vez mais também com Ele e com o corpo de Cristo aqui neste mundo. Terça-feira, dia 22, Daniele Frumento, seu aniversário. Parabéns, minha irmã, parabéns dessa igreja, que Deus esteja fortalecendo e conduzindo sempre a sua vida. E você, Helenice Arita, também no dia 22, completando mais um ano de vida. Ó, que o Senhor esteja abençoando muito a sua vida. Receba o abraço fraterno desta igreja. Vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção especial sobre a vida do Everson. Muito agradecido pelo seu aniversário neste dia, pela vida que o Senhor tem dado a ele, e que o Senhor o esteja sustentando e fortalecendo no Senhor, e que a sua família também esteja sendo muito abençoada através da sua vida. Senhor, nós te agradecemos também pela vida do Vitor e pedimos que o Senhor o acompanhe, o sustenta, e que ele possa realmente, ó Deus, estar envolvido com o teu reino. Nós te agradecemos pela vida da Fabiane, por mais esse ano que o Senhor tem dado para ela, que o Senhor a tem sustentado e dado saúde à tua filha. Que o Senhor esteja abençoando toda a sua casa ricamente. Pedimos também, Senhor, a tua bênção sobre a vida da Daniele Frumento e para a vida de sua família, Senhor. Que todos possam estar com seus corações totalmente voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te, Senhor, pela vida da Helenice, agradecemos pelo ministério dela aqui no nosso meio, e que o Senhor esteja sustentando também e abençoando ricamente a sua vida. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos ainda lembrar, meus irmãos, que da Samira, que a gente tinha anunciado que ela ia fazer a cirurgia há algumas semanas atrás, mas por causa da bandeira vermelha aqui em Curitiba, teve que ser adiada essa cirurgia. Ela foi operada terça-feira, Tiago? Terça-feira. Terça-feira. Que bom. E o Tiago está feliz porque a Samira fez esta cirurgia, né, que era necessário, e ele está muito contente também, porque ele está podendo ajudar em casa em tudo, né? Cuidando. Ele sempre cuidou da Samira, mas agora está cuidando ainda de um modo especial, não é isso, Samira? Já até sem barba, o homem aqui, está uma maravilha. Só que ele disse, Samira, que ele está trabalhando muito em casa, então ele está torcendo para você ficar bem logo mesmo. Mas damos graças a Deus. Pai, abençoa a vida da Samira, abençoa a sua completa restauração, e muito grato por essa cirurgia que ela fez, em nome de Jesus. Amém. Então, estes dias faleceu o irmão do Gilberto Monteiro, irmão dele, Marcos Monteiro, com 41 anos. Ele mora em Chopinzinho, não é isso? Chopinzinho era um homem muito querido ali na cidade, um irmão em Cristo. Com 41 anos faleceu com infarto fulminante, deixando a esposa e 2 filhos. Eu sei que o Gilberto ficou muito abalado com isso, e a família, por certo, toda.
Vamos orar, né? Para Deus estar consolando o coração dos familiares, né? Das pessoas queridas. Pai, nós te agradecemos pelos anos de vida que o Senhor concedeu a este teu filho, Marcos Monteiro. Ó Deus, obrigado porque ele conhecia o Senhor, porque ele era um homem envolvido no teu reino, louvado seja o teu nome. Concede, Senhor, o consolo para a sua esposa, para os seus filhos, para toda a sua família, consolo especial também para o Gilberto, meu Deus. Ó Deus, nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos e que a gente possa, então, descansar nisto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que a gente tivesse um tempo agora de adoração a Deus. Nós vivemos um tempo em que há tanta dificuldade, né? Tanta doença, tantos problemas no mundo inteiro, né? Aqui em nosso país, problemas econômicos, problemas sociais, problemas de saúde, de educação. Mas eu creio que a nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus, cabe a nós sermos seus adoradores. E eu gostaria de ler só alguns poucos versos aqui que falam da atitude de Ana. E disse ela: "Ah, meu Senhor", falando ao sacerdote Eli, "tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fazia, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor." Veja a atitude, né, desta mulher. Ela clamou a Deus por um filho, era estéril, seu marido já tinha certa idade, não podia ter filhos, mas o Senhor atendeu o seu clamor e lhe concedeu um filho, que ela colocou o nome de Samuel, que significa o nome, seu nome é Deus. Mas ela havia prometido que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor para servi-lo por todos os dias da sua vida. E agora ela está cumprindo a sua promessa, trazendo o seu filho para estar servindo a Deus por toda a sua vida. É o que ela diz: "O Senhor me atendeu a petição, por isso eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi." E então eles adoraram ao Senhor. Eles reconheceram que Deus, na sua grandeza, no seu poder, tinha lhe concedido um filho. Mas ela agora reconhece que este filho pertence a Deus e o apresenta ao Senhor para servi-lo durante toda a sua vida. E naquele momento, quando ela entrega o que lhe é mais precioso, parece-me que quase tudo aquilo que tinha, então ela adora a Deus. Este, eu creio, meus irmãos, é o grande desafio para nós, estarmos adorando a Deus.
E essa adoração é resultado de um reconhecimento que tudo é dele, que a nossa vida pertence a ele, que ele é o soberano, ele é o Senhor, que tem o direito e que tem o domínio sobre todas as coisas. Vamos então estar adorando ao Senhor neste momento. Ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, reconhecendo, ó Deus, a tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, o teu poder, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nada pode ser comparado ao Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor nos tem concedido. E, Senhor, queremos reconhecer que a nossa vida pertence a Ti, que os nossos filhos são Teus, os nossos netos, e nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus, entregá-los a Ti. Entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos ao Senhor, ó Pai, a vida da Tua igreja, do Teu povo, ao redor do mundo inteiro. Entregamos ao Senhor com gratidão, ó Deus, pela vida da Tua igreja aqui nesta cidade. Te adoramos, ó Deus, pela vida das igrejas locais, pela vida desta igreja, dos nossos irmãos, ó Deus. Louvado e glorificado, Senhor, seja o Teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, porque não obstante toda a Tua glória, toda a Tua grandeza, o Senhor se inclina a nós. E porque o Senhor veio na pessoa do Teu Filho aqui ao nosso encontro. Nós te adoramos, ó Pai, porque Jesus Cristo levou sobre Ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Nós te adoramos, ó Deus, porque pelo Teu poder Ele foi ressuscitado dentre os mortos, e porque Ele nos deu, ó Pai, uma nova vida, a Sua própria vida, Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor Jesus está na Tua glória, porque Ele derramou o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre nós. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos tem colocado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, porque neste tempo de tanto sofrimento, o Senhor não perdeu o controle deste mundo. O Senhor não perdeu, Senhor, o domínio de todas as coisas. Nós te adoramos, ó Deus, pelo Teu reino que foi estabelecido, pelo Teu reino que está em andamento e que há de ser consumado, e porque, Senhor, um dia haverá novos céus, nova terra, e pelo Teu povo, ó Deus, salvo pela Tua graça, estará contemplando a face do Senhor e estaremos Te adorando por toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Após o nosso momento de oração, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar as considerações que estamos fazendo sobre Jesus. Quem foi Jesus? Expliquei outro dia quem foi, que estamos falando do Jesus da Bíblia, revelado há 2000 anos atrás. Tudo que ele foi, ele é, ele continua sendo, porque ele morreu, ressuscitou, está vivo. Falamos então sobre o que ele mesmo falou sobre ele, que os outros falaram, como foi a sua vida,
seu comportamento, sua conduta, suas atitudes, seus ensinos. Em tudo Jesus fez de maneira bem feita, com perfeição. E ele nos desafiou seus discípulos e, consequentemente, a nós também, para que nós o imitássemos no seu procedimento, nas suas atitudes, de amar, servir as pessoas, praticar a bondade, a generosidade e ter atitudes boas, mansidão, humildade. Então, tudo ele deixou para que nós pudéssemos segui-lo como nosso modelo, né? Nosso modelo. É claro que Jesus fazia todas as coisas perfeitamente. Nós fazemos de maneira imperfeita, mas o nosso objetivo é a gente ser cada dia mais parecido com Jesus. Estamos em crescimento, para que possamos atingir a estatura da plenitude de Cristo. Então, hoje, quero considerar a convivência de Jesus com seus discípulos, mais especificamente do grande grupo de discípulos que Jesus tinha. Discípulo é um seguidor de Jesus. Jesus escolheu 12 homens e deu a estes homens o título de apóstolos, os designou como apóstolos. E ele teve um trabalho especial com esses 12 homens. Convém lembrar que apóstolos, apenas estes, depois do Judas, que traiu Jesus, evidentemente caiu fora do grupo, e no lugar do Judas, a igreja, o Pedro, sugeriu que escolhesse alguém que tivesse sido testemunha de todos os fatos desde o início, e tinha lá dois ou três nomes, e escolheram o Matias. Mas Matias aparece apenas nessa ocasião, né? Pois não se fala mais sobre ele. Mas mais tarde, um pouquinho mais tarde, Jesus mesmo escolheu Paulo, né? E assim completou o número dos 12, porque o apóstolo, ele precisava ser escolhido por Jesus, diretamente por Jesus. E uma coisa que o apóstolo não podia fazer era nomear outros apóstolos. Portanto, apóstolos verdadeiros, autênticos, apenas estes que eu acabei de mencionar, né? Estes que Jesus escolheu, né? E queria hoje destacar que Jesus viveu com este grupo de apóstolos, ele viveu a vida de corpo, e com isto ele colocou os fundamentos de como a igreja dele deve viver, né? Sabemos pelas Escrituras que após a morte e ressurreição de Jesus, ele ficou mais um período aqui de 40 dias, depois ele retornou ao Pai, e ele disse: eu preciso ir, porque senão outro Consolador não poderá vir. E o outro Consolador é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, então os discípulos que estavam aguardando, conforme a ordem do próprio Jesus, foram cheios, foram capacitados pelo Espírito Santo para dar continuidade àquilo que eles tinham aprendido e visto em Jesus, né? E depois disso, teve início a igreja.
lá em Jerusalém, a primeira igreja, né? Que não tinha nenhuma denominação. Tem muitos que dizem que eles são a primeira igreja. Não tem nada a ver, conversa fiada. Quem foi a primeira igreja, estabelecida, foi lá em Jerusalém. As denominações vieram muito tempo depois. E o Novo Testamento, ele traz para nós o modelo de igreja que devemos seguir. Se nós quisermos saber como que é a vida de uma igreja do Senhor Jesus, nós encontramos nas páginas do Novo Testamento, temos os ensinamentos de Jesus nos evangelhos, temos depois o livro de Atos, escrito por Lucas, que conta como que o evangelho foi se espalhando pelo Império Romano, e temos as cartas escritas pelos apóstolos, ou pessoas muito próximas deles, né? Como o Lucas, por exemplo, que escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos, que foi companheiro de Paulo, um grande companheiro, e escreveu esses 2 livros, né, que compõem o Novo Testamento. Temos também o Marcos, né, João Marcos, que foi discípulo do Pedro, do apóstolo Pedro. Então, estes homens, todos eles ali, os apóstolos ou pessoas muito próximas, escreveram, né, os livros, os 27 livros que formam o Novo Testamento. Temos também o Tiago, que não é o apóstolo, é o irmão de Jesus, e também o Judas, que era um outro irmão de Jesus. Jesus teve 4 irmãos, e Tiago era um deles, e o Judas era o outro, e temos 2 livros deles no Novo Testamento. São os livros chamados canônicos, autorizados, reconhecidos como de autoria desses homens que andaram com Jesus, conviveram com Jesus e foram autorizados, né, como apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo a relembrar as palavras de Jesus, receberam mais orientação do Espírito Santo. Jesus voltou para o Pai, o Espírito Santo veio e continuou o trabalho de ensino. O Espírito Santo veio para habitar neles, né? Jesus fisicamente não podia habitar nos discípulos, né? Só conviver. Mas ele disse: eu vou e o outro Consolador virá, e ele estará em vocês, Muito bem, então, vamos considerar como que Jesus conviveu com este grupo de apóstolos e possivelmente algumas outras pessoas bem próximas dele, né? Mas como é que este grupo funcionava, né? Então, primeiramente, a primeira verdade que eu quero destacar, que este grupo, ele tinha uma cabeça, e a cabeça era Jesus. Então, ele era o Senhor absoluto, o mestre, na maneira dos antigos entenderem, era da cabeça que procedia toda a ordem para o corpo, né? E Jesus, então, ele disse o seguinte, em João capítulo 13, versículos 13 ao 17, ele diz: vocês me chamam o Mestre e o Senhor, né? Mestre e Senhor, letra maiúscula. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, né? Sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes ou bem-aventurados vocês serão se as praticarem. Veja. Então, Jesus estabelece aqui que ele é o Senhor, que ele é o Mestre. E depois nós vamos ver no apóstolo Paulo, daqui a pouquinho, que ele desenvolveu essa ideia de Jesus como o cabeça do corpo. Mas Jesus era o mestre, o Senhor, o cabeça desse grupo aqui, que podemos chamar de corpo de Cristo também, né? Essa é a coisa que Jesus estabeleceu, né? E Jesus não dividiu a sua autoridade com ninguém. Ele sempre afirmou esta verdade, né? Como Filho de Deus, como enviado de Deus, que ele era o Senhor, que ele era o Mestre, ele era a cabeça do corpo, né? E Jesus teve alguns problemas, né, com esses discípulos. Entre os problemas, eles discutiam quem seria o mais importante deles no reino de Deus, né? João e Tiago, a mãe pediu, né, e eles também pediram que no reino de Jesus um assentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Vejo então que eles queriam esta glória, né? E agora, Jesus sendo o Senhor e Mestre, os outros eram todos escravos. O Novo Testamento usa a linguagem da época de relacionamento escravo-senhor, né? Então, eles eram escravos porque foram comprados, né? Eram escravos do pecado e foram comprados pelo sangue de Jesus e se tornaram, então, propriedade de Jesus, se tornaram escravos de Jesus. É assim que o Novo Testamento chama as pessoas, considera as pessoas que foram libertadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor, né? Isso está em Efésios, capítulo 1, do versículo 18 ao 23, né? Quando Paulo diz assim: oro também, está fazendo uma oração, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, isto é, Deus, né? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Santos são aqueles que é uma outra maneira de designar aqueles que estão em Cristo Jesus. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Deus, né, Deus Pai, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, veja aqui, temos aqui verdades profundas da palavra de Deus, né? E Paulo diz assim, né? A incomparável grandeza do poder de Deus, né? Que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. A única pessoa que ressuscitou até hoje, foi ressuscitada pelo Pai, que ressuscitou foi Jesus, ninguém mais.
aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo. Os gregos não criam nisso, mas nós cremos. Paulo, apóstolo, Jesus ensinaram, né? E veja então que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e pôs ele para ser o cabeça de todas as coisas, e foi dado à igreja. Então Jesus é o cabeça de todas as coisas e também ele é o cabeça do corpo, né? A igreja, que Paulo diz, a qual é o seu corpo. Igreja, eu falei outro dia aqui que igreja, essa palavra igreja é formada de duas palavras na língua grega, a preposição que significa para fora e o verbo chamar. Então, a igreja é formada por aquelas pessoas que Deus, em Cristo, chama para fora do mundo, não fisicamente, mas do sistema, para pertencer ao seu povo, né? É uma palavra emprestada da língua grega, os gregos usavam essa palavra para a assembleia que era convocada pelo arauto, convocava os cidadãos para fora de suas casas, para formar a assembleia que tomava decisões. Então, essa palavra quer dizer aqueles que Deus em Cristo chama, né, para pertencer ao seu povo. Mas o Novo Testamento usa muitos outros nomes para explicar o que é a igreja. E um nome que é bastante usado é corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça do corpo. Ele que coordena todas as funções do corpo, que controla, que dirige, porque ele diz, vocês me chamam, né, o mestre, o Senhor, e eu de fato sou. E, na verdade, ele é mesmo, né? Agora, Colossenses também, Paulo coloca essa ideia de Jesus como a cabeça do corpo, né? Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 23, Paulo diz assim, pois ele, isto é, Deus Pai, nos resgatou do domínio das trevas. Resgatar, nos comprou, né? O resgate era o preço que era pago para libertar um escravo. Então Jesus pagou o preço, ele nos resgatou do domínio das trevas. Na outra tradução da revista aí, atualizada diz, do império das trevas, porque o império ele escraviza, né? Mas Jesus nos transportou para o reino, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, e o reino de Deus, ele liberta, nós nos tornamos escravos de Jesus, mas quando somos escravos de Jesus é que somos verdadeiramente livres, né? E olha o que ele diz, em quem nós temos a redenção, né? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Jesus pagou o preço para nos libertar dos nossos pecados, para nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino da luz, mediante a sua morte na cruz. E Paulo diz mais aqui, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não quer dizer que ele é o primeiro a ser criado. Primogênito aqui é no sentido de que ele é o Senhor absoluto sobre toda a criação, né? E ele vai explicar isso agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por isso ele é o primogênito, ele é o Senhor absoluto de toda a criação, né? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo tem existência, né? Muito bem, então, aí continuando, Paulo diz, pois foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, isto é, toda a totalidade, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu.
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja então o trabalho completo de Jesus, né? Para nos apresentar santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. E aí ele coloca uma condição: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei um servidor. Então, veja que aqui Paulo também enfatiza a questão de Jesus como o cabeça, né? Jesus é Senhor, as pessoas salvas por ele, compradas com Jesus, são a terminologia que a Bíblia usa são escravas, né? Porque era uma questão bem cultural, eles entendiam muito bem o que Paulo estava falando, né? Senhores e escravos. E a escravidão na época do Novo Testamento era bem diferente da escravidão que veio depois, né? E Paulo diz, então, eu me tornei um escravo do Senhor Jesus. Escravo é aquele que é liberto do pecado, liberto da condenação, liberto da escravidão, né? Muito bem. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 11, né? 3 a 11. Ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, que ele devia usar isto, né? Ele abriu mão disso. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser escravo, né? Vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, veja então que esse Jesus, ele que é o Senhor absoluto, né? O Senhor sobre todas as coisas, ele recebeu, ele mesmo declara em Mateus 28, 18, né? Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, apóstolos, disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, não é pouco, né? Então, nós temos que considerar que Jesus é o cabeça, é a autoridade superior, só ele, não divide com ninguém. Não há ninguém que possa ser comparado com Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu recebi toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele tem o poder sobre tudo, o domínio. E tudo está debaixo do seu controle, né? Este Jesus, então, é o Jesus que andou aqui na terra, que conviveu com seus discípulos e, como eu falei, especificamente com os seus apóstolos. Ele deixou muito bem claro que
Ele era o Senhor absoluto, né? E quem quiser seguir Jesus, precisa aceitá-lo como Senhor absoluto da sua vida. Ele morreu para nos salvar, nos comprou com seu sangue, e Ele torna-se, então, nosso Salvador e Senhor, quando nós cumprimos com as exigências do seu reino, né? Jesus anunciou o reino de Deus. Mas para entrar no reino precisa mudar de mente, de atitude, de comportamento, abandonar a vida de pecado, e isso a Bíblia chama de arrependimento, mudar a mente e voltar-se para Jesus, crer nele, somente nele, como o seu suficiente Salvador, e entregar a vida a Ele, fazendo dele o Senhor da vida. Aí, a isto a Bíblia chama de novo nascimento. Então, essas pessoas, pela graça de Deus, bondade de Deus, não por mérito, ninguém tem mérito, elas se tornam, então, pessoas debaixo do senhorio de Jesus, né? Agora, então, no grupo aqui, Jesus, como eu acabei de falar, o Senhor, e os apóstolos, eles eram membros desse grupo, né? Pessoas participantes. E eles eram membros iguais, não tinha nenhuma hierarquia entre eles. Alguns deles tiveram mais destaque, como, por exemplo, o Pedro, o João, né? Outros não são muito mencionados, mas o Pedro e o João, eles não eram superiores aos outros, eles não tinham cargo de superioridade, eles eram iguais, apóstolos, escravos, todos, igualmente, né? E veja então que assim é na igreja de Jesus, ele é o Senhor e o restante é tudo escravo, né? Somos todos iguais, ninguém é superior a ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Toda pessoa salva, comprada com o sangue de Jesus, é absolutamente igual a outra pessoa. O homem criou nesses 2000 anos de história, hierarquias e tal. Não tem nada a ver com Jesus e seu grupo e o Novo Testamento. E Paulo, o apóstolo, ele descreve muito bem essa ideia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, começando no versículo 12, eu vou ler até o 27, né? Alguém achou graça outro dia porque eu falei que a Bíblia foi deixada para ser lida, né? E é verdade, por isso a gente precisa ler a Bíblia, né? Porque aqui é que está a verdade, né? Paulo diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Então, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então, veja aqui, né? O corpo é um só, é uma unidade perfeita, né? E os membros são muitos. E esses muitos membros, eles formam o corpo, né? E ele diz a mesma coisa em relação a Cristo, né? E ele diz, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados nesse corpo, né? Em um único Espírito, certo? Então, fomos batizados no corpo e fomos batizados num único Espírito, o Espírito Santo, né? E pegando lá dos Evangelhos, Jesus veja que o sujeito aqui está oculto, né? Fomos batizados por quem? Os Evangelhos respondem dizendo que
Jesus é o batizador, né? Quer judeus, quer gregos. Quer dizer, a maneira de dividir o mundo de então, ou era judeu, ou era grego, ou era gentil, né? É assim é que eles entendiam o mundo da época. Ou era escravo, ou era livre. Então, tanto faz ser escravo, ser livre, ser judeu, gentil. Formamos um só corpo, né? E a todos nós foi dado beber também de um único Espírito. E aí já vi isso daí, né? Então, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo? Então, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Agora, interessante o que ele fala aqui, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Você imaginou o corpo da gente ser olho só? Né? Seria muito estranho, né? Se todo o corpo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? A gente sairia ouvindo tudo, mas não cheirava nada, né? Não dava para cheirar nada. E se também não tivesse orelha no ouvido, não escutaria nada. Poderia enxergar tudo se fosse olho, né? Agora, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Também não tem corpo, um membro só, né? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. De sorte que o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, né? Veja então, continuando, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, né? Então veja que cada membro é especial no corpo, todos eles em conjunto formam um corpo, a unidade, essa beleza que é o corpo, né? Por quê? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, né? Então, veja que aqui o Paulo coloca essa questão da importância do corpo, da unidade do corpo. Cada membro é importante. Basta que uma parte do corpo não esteja legal, todo o corpo sofre, né? Todo o corpo sofre. O meu joelho aqui, ele não está legal. E eu sofro com ele, vou mancando para todo canto aí, né? E assim é, né? Quando qualquer parte do corpo, algumas são mais complicadas, mas são partes igualmente do corpo, né? Sem diferença. Veja, então, que essa é a beleza do corpo de Cristo. Deus nos coloca, né, juntos, pessoas compradas com o sangue de Jesus. A gente vem de cidades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, formação cultural diferente, pessoas que têm posses materiais, pessoas que não têm nada, e Deus coloca todo mundo junto. Que beleza! Não existe nada no mundo
que possa ser comparado ao corpo de Cristo, né? Porque aqueles que estão em Cristo, são membros do corpo e são irmãos. Então, nós temos membros do corpo espalhados por esse mundo afora aí, né? Por esse mundo afora. Não há barreira de nacionalidade. No corpo de Cristo não há preconceito de raça, de cor, de nada. Somos todos um em Cristo. É claro que para pertencer ao corpo de Cristo, precisa abandonar a vida de pecado, mudar a conduta, mudar de mente e seguir o padrão estabelecido por Deus, né? Muito bem. A gente tratar bem as pessoas não significa que a gente concorda com o que ela faz de errado, né? Mas tratamos bem, assim como Jesus tratava bem todas as pessoas, né? Muito bem, então, esta é a maravilha do corpo. Tem o texto lá em Romanos, mas eu vou ler outro dia. Então, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Depois você pode ler Romanos 12, na sua casa, Paulo fala sobre isso também, né? E este grupo que estava com Jesus, ele tinha uma missão a cumprir, né? Eles eram todos membros iguais, não tinha hierarquia entre eles. Eles tinham uma missão a cumprir, né? E Jesus deu esse encargo para eles, né? E, como grupo, eles tinham planos, tinham planejamento. Eles precisavam se organizar para as viagens, precisavam organizar as coisas, precisavam de recursos financeiros, precisavam de hospedagem, tinham dinheiro para ajudar os pobres, tinha um tesoureiro que era o Judas. Além de ser tesoureiro, ele era ladrão, né? Mas eles tinham uma bolsa para ajudar os pobres, tinham pessoas, aquele grupo de mulheres que davam assistência, né, para Jesus e os seus apóstolos, né? E então veja que esse grupo aí era um grupo que, se você vai reunir 2 ou 3 pessoas, você tem que ter uma certa organização, é claro, né? Você tem que combinar local, combinar horário, né? Agora, não podemos confundir uma organização com o corpo de Cristo, né? Pode ter uma organização extraordinária e não ser corpo de Cristo, né? Mas mesmo para você, no Novo Testamento, por exemplo, tinha igreja gente, né? E reunia na casa dos irmãos. Então, claro, precisava organizar aquela reunião. Depois foram constituídos os presbíteros, bispos ou pastores que cuidavam do rebanho, né? Tinham essa função. Mas a ênfase nunca foi na organização, sempre no organismo, corpo vivo de Cristo. E hoje, assim, deve ser assim também, né? E a missão que eles tinham era fazer discípulos do Senhor Jesus. Assim como Jesus fez com eles, eles tinham que fazer, tinham a missão de fazer outros discípulos. Eles receberam essa incumbência, né? E Jesus deu esta ordem, finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Que as traduções geralmente traduzem por ide fazer discípulos, só que o verbo aí não está no imperativo, ele é um presente contínuo, quer dizer, indo, quando vocês forem, enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos de Jesus. E eu creio que por causa desse id, muitas pessoas têm confundido que o id é só quem vai ser missionário no outro país, né?
Também é para fazer no outro país. Mas Jesus não falou isso, não. Ele falou, enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos. Aí a ordem é fazer discípulos, né? E deveriam ser ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ensinou para eles, né? Mas esse é um assunto que vamos tratar no nosso próximo encontro, no próximo domingo, né? Então, que Deus nos abençoe como membros do corpo, para que possamos viver em obediência ao Senhor Jesus, conforme temos o registro na palavra dele. Então, sempre vale a pena reforçar que obedecer a Jesus é obedecer o que está na Bíblia, né? O que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, então, não tem nada a ver. Mas temos o suficiente na Bíblia para fazer o que devemos fazer, né? Que devemos amar e servir uns aos outros, como Jesus fez, né? Amar e servir uns aos outros, da mesma maneira como Jesus fez. E a vida de corpo é uma coisa maravilhosa, né? Só mesmo Deus poderia instituir algo tão maravilhoso e especial como o corpo de Cristo. Só Deus mesmo. E pertencer a este corpo é realmente algo muito especial. É uma bênção muito especial de Deus. Eu tenho muita gratidão a Deus por pertencer ao corpo de Cristo. Não por mérito, mérito ninguém tem, mas porque é realmente algo muito especial na minha vida. Os irmãos em Cristo, tanto daqui, da nossa igreja, como de outras localidades, isto é uma coisa preciosíssima. Somente Deus para fazer isso com a gente. Quando um está triste, a gente chora com ele. Quando está alegre, a gente sorri. E nos abraçamos. Agora não dá para abraçar, né? Mas assim é o corpo de Cristo. Estamos juntos. Estamos juntos pela graça de Deus. E vamos continuar juntos. E na eternidade estaremos para sempre juntos com o Senhor. E que Ele nos abençoe. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos guia. Obrigado por Jesus ter vindo a este mundo, para que tornasse o Senhor visível para nós. Viveu aqui como gente, amou, serviu, deu a sua vida por nós e viveu a vida de corpo com os seus discípulos e nos deixou modelo para seguirmos. E nós queremos ser fiéis, Senhor Deus, a este modelo deixado por Jesus, na sua simplicidade, mas também na sua eficácia e na importância que isso tem para a nossa vida. Que a Tua graça seja derramada abundantemente no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder.
aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, uma ótima semana, muita saudade. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau!